Estamos aqui de volta ao nosso podcast, o ConfiCast, o podcast do Grupo Confi, aqui no Espectro 2025. E agora vamos entrevistar uma advogada, doutora Carol Magalhães. Muito obrigado por aceitar o seu convite, por estar aqui no nosso podcast. E quando a gente fala assim, poxa, uma advogada, logo a pessoa pensa, será que a gente vai escutar algo sobre área de direito do paciente? Mas não é isso, né? Primeiramente, gostaria de te agradecer por aceitar o nosso convite, doutora. Bem-vinda. Obrigada, Jaime. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar participando e estou recebendo esse convite com muita alegria. Legal. Doutora, e o que para responder as perguntas que as pessoas às vezes podem estar se fazendo, né? O que fez com que uma advogada estivesse aqui hoje? Conta a sua história pra gente. Então, tudo começou com o diagnóstico da minha filha, né, há 8 anos atrás. A Luísa é nível 3 de suporte não verbal, e foi através dela que eu comecei a descobrir os caminhos do autismo. Tudo que um pai e uma mãe busca saber, eu procurei saber. Desde o início, achei que tinha muita informação, mas não, foi um caminho até conseguir os direcionamentos, foi debaixo de muito estudo, muita dedicação. Me aprofundei com os terapeutas, com médicos e realmente o autismo é um universo. E a gente só pode dizer que conduz o nosso filho quando a gente estuda e entende sobre o autismo do nosso filho. Entendi. Quantos anos tem sua filha hoje? A minha filha vai fazer 10 anos semana que vem, no dia 10 8. anos. Então, há 10 anos atrás, com certeza, o grau de conhecimento era bem menor, né? Era bem menor. Eu descobri o autismo dela com 2 anos e meio, foi um autismo regressivo, onde ela teve perdas de características, habilidades que ela já tinha conquistado. E realmente, há 8 anos atrás, eu costumo dizer que o autismo era mato, porque a gente não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje, a quantidade de conhecimento que a gente tem disponível hoje. Entendi. O que significa para você estar aqui num evento como esse, doutor Thiago Castro, no Espectro 2025? Olha, eu vim atrás de mais conhecimento, de me conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, e eu tô apaixonada com a quantidade de pessoas interessadas no assunto. Interessante. Importante a gente trazer que, assim, não só os pais precisam de conhecimento, mas os terapeutas, os médicos, a gente ainda tem muito pouco conhecimento. E quanto mais a gente espalhar o que cada um sabe, isso se completa. E o que foi mais desafiador nessa jornada? Olha, no início, posso dizer que você se sente muito perdido, né? Porque você tem muita informação, você tem os terapeutas, e você tem o seu filho, só que tudo é baseado no que você precisa e o que você deseja de melhor para o seu filho. A gente fica perdido com tanta informação, com tanto conhecimento. Algumas pessoas direcionam toda a energia para as terapias, outras direcionam toda a energia para os médicos, mas você tem que olhar para o seu filho. Se você não se tornar um especialista no autismo do seu filho, não faz sentido. E cada autista é único. A gente precisa entender as dificuldades e as facilidades de cada criança. E diante desses desafios, qual que é o primeiro passo que os pais deveriam dar? Conhecimento. Buscar conhecimento, estudar, conhecimento de qualidade, pessoas que realmente possam fazer essa troca de uma forma verdadeira. E quando procrastina isso, qual que é os efeitos na criança ou na família? Eu acho bastante difícil, porque quando você fala: "Ah, é só uma fase, vai passar", ou "Ah, vou delegar para os terapeutas, eles vão dar conta, eu não vou me envolver muito, eu não preciso saber muito", não, você precisa saber muito, porque o autismo ele começa a ser tratado dentro de casa. Se você não direcionar as terapias, se você não der uma previsibilidade, se você não tiver uma rotina estruturada, não tem terapeuta no mundo que melhore a condição, a dificuldade do seu filho. A gente precisa tratar o autismo de dentro de casa para fora, e não o contrário, dos terapeutas para dentro de casa. Entendi. E qual que é o seu propósito hoje? Meu maior propósito hoje é dividir todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo de 8 anos com as famílias. Foi por isso que eu criei meu curso do Zero ao TEA, é um curso que vai tratar desde o luto, do diagnóstico, do autocuidado, dos direitos, vai falar do desfraude, vou falar das rotinas.
de tantas pessoas me procurarem: "Carol, como que você fez para sua filha evoluir tanto? Sua filha é nível 3 de suporte, com tantas comorbidades". Eu quero dividir isso de de dentro da minha casa com as famílias. Toda a experiência que eu adquiri, todo o estudo que eu tenho ao longo desses mais de 8 anos, por isso que eu criei esse curso. Entendi. Em quanto tempo é o curso? O curso tem 18 módulos. 18 E a gente módulos. vai tratar todo esse assunto, todos esses assuntos, do luto, do desfraude, do autocuidado, de como você abordar a E é um escola, cronograma desde o início, o desde passo o a início, um passo. passo a passo. Toda a sua experiência, sua vivência e o Tudo. conhecimento que você adquiriu em todos esses É um anos. guia de bolso, para que você Guia de olhe bolso. quando você precisar de alguma informação sobre como lidar com os terapeutas, o que buscar na escola, quais os direitos que eu tenho, como tratar do meu autocuidado. Eu estou numa fase que eu estou vivendo o luto de novo, porque às vezes o luto volta. É um guia de bolso, vai estar sempre lá. Entendi, entendi. E eu fiquei sabendo que você está lançando um livro agora, não é isso? É isso. Fiquei muito Que feliz. legal. Como que foi o convite? Ah, foi incrível. Foi um convite da editora Chave Mestra, para participar junto com outros coautores, né, eu sou coautora desse livro, é um livro que chama-se Um Olhar para a Inclusão, ele vai ser lançado agora em novembro, eu fiquei muito contente, e eu falo nesse livro sobre o invisível do diagnóstico, como é o sentimento da mãe atípica, porque a gente fala o tempo todo de como é o filho, como tratar a criança, como fazer com as terapias, buscar todos os conhecimentos, mas como fica a mãe por trás de tudo isso, né, a gente precisa falar do autocuidado de quem cuida. Como fica a Sim, pessoa que cuida? Ela também precisa de cuidados, ela também precisa de estratégias para poder ter uma vida mais fluida, leve e feliz. interessante, interessante. Eu acho que tem que olhar para esse lado mesmo, porque a mãe, quando você cuida da mãe e a mãe é bem cuidada, com certeza vai ter reflexo também no tratamento da criança. Sim, Então, se o foco é na criança, tem que tratar a mãe também, porque ela faz parte do processo. sim, para eu aprendi que para a gente estar bem, para o nosso filho, perdão, para o nosso filho estar bem, a gente tem que estar bem, É né. Você verdade. não consegue cuidar de alguém se você E não antes cuidar não de se tinha você. essa visão, né? Só Não. se focavam na criança. Sim. A gente só pensava em como lidar com a criança. A criança é autista, mas a gente precisa cuidar da mãe, do pai, da família. Né, eu costumo dizer que não existe uma criança autista, existe a família autista. E no caso, quais são os efeitos, na mãe quando não cuidada? O que que acontece com ela? Normalmente a mãe tem processos de depressão, de tristeza, a mãe tem processo de isolamento, ela se isola, ela não consegue, dar conta de todas as demandas, né. A Sim. gente precisa buscar o nosso autocuidado para a gente ter plenitude para cuidar da nossa criança. O que que mais te ajudou, além desse conhecimento que você buscou? Teve mais alguma ajuda que você teve ou que você indica que é importante, fundamental? No caso, a família, o marido? Eu acho que muito importante, quando você tem o diagnóstico, é você abraçar o diagnóstico, sabe. O diagnóstico ele não é um fim, ele é um começo, ele é um novo começo. Sim. Você tem que Tem ressignificar que a sua aceitar o vida, problema. ressignificar a situação, sabe. Claro que quando a gente engravida, a gente tem sonhos, né, você fica imaginando tantas coisas para o seu filho e de repente não é nada daquilo, é tudo diferente. Mas a gente consegue, com muito propósito, com muita fé, com muita luta, ressignificar tudo isso e você consegue transformar a sua vida e a vida do seu filho. E como que o público pode ter acesso à sua pessoa, às suas orientações e à sua mentoria? Então, falando sobre isso, eu tenho um Instagram chamado Jornada Te Ajudo, também tenho meus canais no YouTube e no TikTok. Lá vão ter todas as informações sobre a mentoria, sobre o curso do Zero Alteia, sobre o livro que vai ser lançado em novembro. É só acompanhar as redes sociais, vocês vão ter acesso a todos os meus novos propósitos. Que interessante. Você já tem alguns mentorados? Já, Já já tem, faço mentoria com famílias, faço mentorias individuais. Você vai até algum local? Tem algum local específico? Não, a mentoria é online, 100% Online? online, o curso vai ser Sim. 100% online. O livro, que eu vou lançar agora em novembro, é um livro físico, que ele vai ser disponibilizado via correio. E é interessante, a sua vivência, né, a experiência que você tem muito mais peso, ia ter mais empatia para ao se colocar no lugar da mãe, né, por você Sim, ter sofrido as consequências, os problemas aí, né, de tudo isso. sim, porque assim, eu sou uma mãe que vive o autismo, né, eu sou uma É, advogada que vive o autismo, né. sim, A gente sim. tem quantas mães de outras profissões que vivem o autismo, a gente precisa se unir e a minha ideia é pegar na mão dessas famílias, justamente como eu venho fazendo,
para dizer: "Olha, é possível, o autismo existe, você não pode mudar o autismo, você não pode mudar o destino, você não pode mudar o mundo, mas você pode aprender a lidar melhor com o autismo do seu filho, para você ter uma vida mais leve, mais fluida, mais feliz". Eu tenho tido procura de educadores, tenho tido procura de avós, e o que me surpreendeu muito, porque quando eu imaginei tudo isso, foi mais voltado para as mães, mas eu tenho procura de pais, de avós, de Interessante, né. educadores, As famílias estão se envolvendo mais hoje, né. muito. Antes, sobrava muito mais pra mãe, né. É, Hoje já hoje tá vendo uma mudança aí. E com certeza tem muito a ver com as orientações de profissionais como a doutora. sim, sim. Por isso que, olha, eu quero te parabenizar pelo seu trabalho, parabéns mesmo. É fundamental, muito importante. E também a questão do direito, por mais que não é o foco, eu sei Sim. que não é o foco, mas é importante divulgar os direitos que um autista tem. Você gostaria de destacar alguns dos direitos? Os autistas, eles têm direitos que eles não sabem e na verdade a gente procura orientar a família, porque a família precisa ter noção desses direitos básicos, né. Os autistas, eles têm direitos na escola, quando você tem um diagnóstico, a criança precisa ter um acompanhamento, eu não vou entrar nos pormenores, mas Sim, tem um acompanhamento, né, até a gente mesmo estadual, né, não precisa sim. ser particular, Não, né. a gente Pode ser assistido por pode uma ser terapeuta assistido ali? sim. Tanto a escola pública quanto a privada, uma criança com laudo, ela tem direito a um acompanhante terapêutico, ela tem direito a um professor de apoio, que a gente chama, né. Isso é um direito garantido por lei, que veio com a lei Berenice Piana, de 2012. A criança também tem direito, o pai tem direito a ter um carro, que a gente chama de PCD, Sim, você tem consegue ter desconto um no desconto, ICMS e o ICMS, IPI, não é isso? IPI, Eu fiz perfeito. as contas, tem um BID, ele de R$ 103.000, ele sai por 92. É um bom desconto. Então é um desconto significativo, Sim, principalmente é importante o incentivo fiscal, porque vocês têm muito gastos, né. muito. Imagina o investimento que vocês têm aí para criar criança e de Tem repente ter um tem benefício. algumas famílias que têm desconto em conta de luz, tem algumas famílias que conseguem desconto também em eventos culturais, também está Sim, abrangido na lei, alguns eventos, isso independe se é municipal, estadual, a gente tem todos os direitos e as famílias não sabem, é né. E importante direito à informar. vaga especial, a vaga especial é uma questão, assim, muito delicada. Porque muitos pais estacionam em vaga especial, colocam o cartão do autista, aí Sim, desce com uma criança normal, a criança não está numa cadeira de rodas, não está sim, numa muleta, e aí: "Ah, mas você está numa vaga especial", sim, é um direito do autista. Esse é o sim, a da vaga especial é uma questão que as pessoas realmente não têm conhecimento, é e tanto os verdade. outros direitos. Doutora, parabéns pelo seu projeto, parabéns Obrigada. pelo seu esforço de estar aqui, né, podia estar com a sua família. Você é de onde mesmo? São José dos Campos, São São José Paulo. dos Campos, né, Sim, imagina a distância que de estar aqui, sim. você deixando a família, Deixando mas a com pequena. certeza Sim, buscando informação para ajudar não só a sua família, mas como também todas as pessoas que estão sendo assistidas por vocês, sim. tá. Parabéns pelo projeto. Obrigada, isso é um propósito mesmo muito grande de vida. E obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do Conficast. Obrigada, eu que agradeço, Jaime, obrigada. E assim finalizamos mais uma entrevista aqui no podcast do Espectro 2025.